Junho de 1989, centro de Pequim, Praça da Paz Celestial. Um jovem solitário, anônimo, sem uma arma na mão, tenta impedir a passagem dos tanques, como se estivesse toreando a insensatez da violência. Ninguém nunca soube a identidade exata deste cidadão. Dele restou a mensagem do que a força humana é capaz em sua luta silenciosa pela paz. Essa imagem que a história gravou simboliza um dos maiores massacres do século passado. O Arquivo N traz à memória os 20 anos de uma guerra numa praça chamada Paz. Is it worth dying? Yeah. Eu estava em Pequim em 1989, vivendo com a minha família e ao mesmo tempo cursando o curso de História da China. Naquele dia, na Praça da Praça Celestial, já se estendia por 5 dias do movimento estudantil. Surpreendentemente para todos, naquela noite você tem um anúncio dos alto-falantes na praça para que os estudantes se retirassem. E aquilo foi se intensificando e os estudantes perceberam que aquilo era um aviso e quando o aviso não era respeitado, algo drástico poderia acontecer. Os estudantes que estavam na margem da avenida foi avisando a todos, estão chegando, estão chegando, até que chegasse na praça e aqueles que ficaram e que disseram que não ia ser retirado, sofreram realmente. Os manifestantes tentaram bloquear a praça com ônibus e caminhões, mas os tanques do exército chegaram para acabar com a festa. A repressão foi a resposta do governo de Deng Xiaoping aos estudantes que pediam mudanças políticas, democracia, o fim da inflação e da corrupção. O movimento estudantil principalmente reivindicava uma abertura acadêmica, a independência das decisões acadêmicas dentro da universidade e, posteriormente, aderiu-se à abertura política e reforma econômica e extermínio da corrupção pelos dirigentes políticos. The university students, numbering in the thousands, had occupied the square since mid-April. In that time, they built a giant plaster statue they had named the Goddess of Democracy. Inspired by America's Statue of Liberty, the goddess became the symbol of the students' protests. E era muito semelhante à da Estátua da Liberdade de Nova York. E a ideia era realmente para registrar o movimento em valores simbólicos, mas também para registrar em valores históricos e que ficasse na praça, porque a Praça Tiananmen é um espaço histórico, porque a praça, você dá a entrada da Cidade Proibida, que é o Palácio Imperial, então é toda a China tradicional. E a praça, no centro da praça você tem o obelisco dos heróis da guerra, você tem o mausoléu, então são várias épocas da história da China marcadas. The old hardline communist leadership had grown tired of the students' calls for new freedoms. The leaders were not going to let the students' protests further embarrass them or the government. First, they ordered the Chinese army to encircle Tiananmen Square. Then the army's troops and tanks were sent in to end the pro-democracy demonstrations. The army forcefully removed the unarmed students, killing hundreds, perhaps thousands. A cena de Pequim na praça realmente foi cena de guerra, cena de uma noite de conflito, de massacre. O poder começou a se sentir ameaçado nos últimos dias de maio de 1989. Eu se sentia ameaçado porque aquele movimento estava com uma dinâmica que tinha fugido do controle e já ninguém mais sabia onde aquilo podia dar. Daí o que eles fizeram aí? Houve discussões muito acesas dentro do Comitê Central e do Partido Comunista e acabaram com a bênção do grande dirigente, que era o Deng Xiaoping, que num primeiro momento hesitou
mas depois se definiu, acabaram chamando tropas lá do norte, tropas sem nenhum contato com a população de Pequim, e aí vieram essas tropas realmente com uma perspectiva de acabar pela força as manifestações. Nesse momento, estava ainda do auge a perestroika do Mikhail Gorbachev, que propunha como programa de atualização do socialismo soviético uma política radicalmente democrática, de liberdade de imprensa, liberdade de organização, etc. O Gorbachev, pouco depois do 4 de maio, faz uma viagem à China, que estava sendo vista como um grande momento de reconciliação entre os dois gigantes do socialismo. A visita do Gorbachev provavelmente já estava marcado e foi oficializado assim alguns dias antes ao público, e os estudantes foram pedidos para dispor a praça para o uso oficial, e o governo chinês não conseguiu a retirada dos estudantes. Então, primeiro, isso foi uma grande vergonha e uma derrota para o governo chinês. Então, toda a visita do Gorbachev foi desviada do movimento estudantil. E sabia-se que nessa visita foi uma das visitas mais importantes pós a Guerra Fria para a reconciliação e também para a reconciliação de dois países, né, Rússia, União Soviética e a China, e também para a discussão sobre o que e como os dois países poderiam fazer para reformar sua política. Dan Rather, reporting live from Beijing, China. A imprensa internacional já vinha noticiando aquele movimento, mas a partir do Gorbachev vem aquela imprensa toda, e quando o Gorbachev se retira, porque a viagem dele é uma viagem truncada pela existência daquelas manifestações, os estudantes estão em toda parte pressionando, queremos a perestroika aqui na China, queremos a glasnost na China. Então, quando o Gorbachev se retira, a imprensa fica. E os chineses não têm coragem, né, política de enxotar, porque seria um escândalo, né, dentro da política das 4 modernizações. É uma política que supõe uma abertura aos capitais estrangeiros, uma abertura progressiva também do ponto de vista do trânsito das pessoas, do turismo, etc, etc. Então, se fosse expulsar brutalmente aquela imprensa toda, ia ser um escândalo, ia ser um desgaste. Então, toleram aquela permanência, e aí aquelas manifestações vão ganhar uma dimensão internacional que até então elas não tinham adquirido. Ali passaram a haver manifestações que não só abrigavam estudantes, começaram a aparecer os trabalhadores da função pública, começaram a aparecer operários, começaram a aparecer delegações camponesas. Quer dizer, chegou a haver manifestações ali em Pequim de 1 milhão de pessoas. From Tiananmen Square, the sound of gunfire sounded like a battle, but it was one-sided. The troops have been firing indiscriminately, but still, there are thousands of people on the streets who will not move back. The bicycle rickshaws scooped up the injured. Others were shunted onto bikes and pedaled to hospital. The number of injured continued to climb. Ambulances were unable to get through to the square. The army turned them away. Casualties had to be carried into the hospitals by bystanders. After hours of shooting and facing a line of troops, the crowd is still here. They're shouting, "Stop the killing and down with the government." A huge volley of shots just as I left the front line caused panic. The young man in front of me fell dead. I fell over him. 2 others were killed yards away. 2 more people lay wounded on the ground near me. Nós tínhamos ido a uma festa de casamento de uma brasileira com um jovem executivo de uma trading alemã em Pequim. E no meio da festa nós ouvimos assim o passar de tanques e tanques e tanques embaixo da janela do edifício onde nós estávamos nessa festinha de casamento.
Aí todo mundo abandonou a festa de casamento, foi para a avenida e aí então nós assistimos um espetáculo dantesco dos tanques passando em cima das bicicletas dos ciclistas e vimos várias pessoas mortas devido a isso. Isso eles passavam em cima das pessoas porque elas estavam resistindo ou simplesmente porque elas estavam na rua? Aí nesse momento onde nós estávamos, simplesmente porque estavam na rua, havia gente inclusive que enfreitava o tanque com o seu próprio corpo, com bicicleta, uma atitude assim ingênua de tentar parar um tanque passando a 60, 70, 80 km por hora. Eu acho que a cena que chocou o mundo, chocou a China, mesmo que eu acho que a maioria dos chineses não teve acesso a essa fotografia, essa filmagem do estudante que parou os tanques. Porque todo o noticiário que circulou no mundo inteiro não estava circulando na China na época. Entende? Então, isso é uma imagem que a gente teve conhecimento só fora da China. Quem cresceu e quem estava na China na época não tinha essa imagem. Logo depois dessa cena, e que dessa cena tenha sido circulado na mídia estrangeira, ele foi preso. Eu acho que depois de algum tempo na prisão ele acabou sendo executado, ele morreu. Então, na verdade, é uma coisa muito triste de você ter a mídia revelando uma cena importante, mas também revelou a identidade, e a mídia usada pela polícia interna chinesa para caçar os seus próprios líderes do movimento estudantil. Muitos foram presos com esse material. Ali o povo havia se erguido em barricada e naquele momento assim conseguiram bloquear um comboio de 70 veículos militares, mas depois empurraram esses veículos que foram bloqueados para reforçar a barricada em cima do viaduto da Avenida da Paz Eterna, embaixo do viaduto na Avenida Circular número 2, mas quando os tanques passaram, varreram com esses veículos, inclusive massacraram soldados que estavam por ali. E nessa hora você pegava ali na Avenida da Paz Eterna, na sua parte oeste, na Praça da Paz Celestial e na parte leste da avenida, uns 2 ou 3 milhões de pessoas em manifestação solidária com os estudantes. Foi uma brutalidade tremenda. E depois ainda os que não saíram, porque muitos estavam em barracas, acampados na sua greve, primeiro de fome, depois transformada em greve sentada, os tanques passaram pura e simplesmente por cima das barracas. E não adianta reclamar os cadáveres, porque amontoaram todo o lixo da praça juntamente com os cadáveres e tacaram fogo, foram incinerados. Você já imaginou um dia ver o que você viu na China? De maneira nenhuma, inconcebível, uma monstruosidade, parece ficção científica de monstros. Haviam desde aqueles que queriam manter as referências socialistas, mas democratizando, até outros que queriam aproveitar o processo e eram muito críticos ao socialismo e explodir chamavam inclusive aquilo de o mandarinato vermelho, a burocracia vermelha. A vida na China ainda continuava sendo uma vida bastante simplória, as pessoas usando seu meio de transporte de bicicleta, as refeições eram feitas em cantinas coletivas. Então, no geral, em tudo, a China ainda vivia o aspecto assim, bastante de um país socialista. E o movimento estudantil começa nesse meio, onde você não tinha abertura nem econômica, nem política, e você tem uma geração nova com aspirações para fazer alguma mudança. Não se sabe até hoje quantos exatamente morreram, quantos exatamente ficaram feridos, né, porque aquilo foi dissolvido a bala, né,
E a luta ainda continuou durante muitas horas, depois do raiar do dia, em grupos esparsos que pela capital ofereciam ainda resistência. Por que os intelectuais não protestaram depois do massacre e todos se silenciaram? Essa é uma pergunta muito válida. E muitos fizeram essa pergunta para os intelectuais chineses, no seu submundo na época. E eu ouvi muito na época de que não era importante causar o conflito e fazer o confronto novamente. E o mais importante seria você penetrar dentro do sistema e transformar o sistema de dentro para fora. Então, a grande estratégia dos intelectuais chineses, de todas as idades com quem eu tinha conversado, entrevistado na época, era de que não queremos nenhum confronto, já sofremos demais, não queremos mais nenhuma morte, mas vamos fazer a reforma a longo prazo e de dentro para fora. A semana começa com mais de 400 estudantes sendo interrogados aqui em Pequim. Começa com a imprensa sem liberdade de trabalhar. Sair com câmeras nas ruas significa desafiar a lei marcial. E desafio não é uma palavra muito popular na China hoje em dia, principalmente depois das mortes da semana passada. Deng Xiaoping foi para a TV elogiar a ação das tropas contra os estudantes. Ao lado do primeiro-ministro Li Peng, o líder chinês condenou o que chamou de conspiração revolucionária para derrubar o regime comunista chinês. O discurso confirmou que a velha elite conservadora ainda está no poder. Na capital chinesa, a ordem agora é limpar tudo. Tratores tiram as barricadas das ruas e o muro pela democracia está cinza de novo, sem os cartazes arrancados pelas forças de segurança. Nas ruas, os soldados tentam usar a arma do sorriso para reconquistar a simpatia da população chocada com a repressão. O movimento foi um tapa na cara para o governo chinês. E o fato de não ter tido a flexibilidade e a compreensão do movimento de grassroots, de popular, e chegar ao nível e negociar, foi um fracasso muito grande para o governo chinês. Foi uma demonstração do desvínculo de um partido do povo que não conseguia entender o seu povo. Então isso num partido comunista é muito grave. Muito, muito, muito grave, porque ele é representante do povo, ele tem que representar o povo. Em qualquer sentido, em qualquer movimento, ele deveria estar junto com o povo. Quando o movimento foi definido como um movimento de minoria e de bandidagem, os estudantes sabiam que eles não teriam mais nenhuma chance de negociar. Feng Zhongde. Naqueles dias de 89, era ele o presidente da União dos Estudantes Universitários de Beijing. Quando a praça foi cercada, foi ele quem tomou a decisão de ordenar a retirada pacífica de milhares de estudantes, operários e civis acampados na praça, atravessando um corredor polonês de soldados. Selon les sondages officiels, chaque jour, c'est plus de 200 cas de troubles sociaux. Et donc, c'est partout le feu. C'est encore beaucoup plus, je crois qu'il y a 17 ans le mouvement Tiananmen. Mais on voit aussi un autre côté, comme Jiang Zemin et puis Hu Jintao, ont tous souligné la capacité de contrôler, de gouverner, c'est-à-dire la police et la police militaire. Et maintenant, si même un soulèvement local, on peut le contrôler avec les armées, c'est facile parce que la ratio est si grande. Mais d'un autre côté, il ne peut pas le contrôler pour l'éternité.